Pessoal, bom dia a todos agora de forma oficial, né? Estamos começando aqui o nosso primeiro workshop virtual da ETEC Ermelinda. É um prazer estar nessa manhã com todos vocês. Antes de mais nada, queria começar agradecendo o nosso palestrante de hoje, o professor Jacob André, por dispor do seu tempo e do seu conhecimento para compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco nessa manhã de sábado, com um tema que é extremamente relevante para quem atua ou pretende atuar, no caso de vocês, com a área de gestão, que são essas MPs, né, que regulam o teletrabalho e trazem tantas dificuldades de compreensão, né, para nós. Por ser recente, né, nós estamos vivendo essa realidade do teletrabalho de forma mais intensa no Brasil há 90 dias. Então, o professor Jacob vem aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas, ilustrar algumas coisas que estão ocorrendo. Antes de passar a palavra para o professor Jacob, deixa eu fazer uma breve apresentação dele. O professor Jacob é contabilista, né? Ele é pós-graduado em Direito Tributário, ele é especialista em Tecnologia da Informação, um profissional que já soma mais de 2 décadas de experiência, com passagens por grandes corporações. O Jacob também é professor na Kuhn School, professor na eHealth School e professor do Senac. Também é parceiro do Sebrae no programa de startups e membro do conselho executivo da ABCom. O Jacob também é autor de livros, né, e articulista por diversos canais aí do setor de recursos humanos. Jacob, seja muito bem-vindo, meu amigo. Agradecemos muito sua participação e passo a palavra a você agora. Os nossos alunos estão contigo por essa próxima hora aí, tranquilo? Muito obrigado pela presença, cara. Obrigado, professor. Obrigado aí à coordenação também da ETEC, professora Ermelinda. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco hoje pela manhã, né? Num pleno sábado aí. Logo cedo a gente se despertando, pulando da cama, alguns já ainda com o celular aqui deitado mesmo aí, talvez aí para assistir essa palestra. Mas o mais importante é que veio participar da palestra. Outros tenho certeza que vão chegar aí ao longo do decorrer da palestra, das próximas palestras que vocês terão hoje. Espero que vocês tenham um dia excelente de conteúdos e que, por esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês também, possa ser enriquecedor para todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, tá? O professor já comentou sobre as minhas qualificações, mas eu vou aqui, deixa eu já entrando aqui, compartilhando a tela. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês, para que eu possa mostrar o material. Alternar. Vocês estão vendo a tela, né? Tá tudo certinho, professor? Sim, pode ficar tranquilo, Jacob. Tá, deixa eu só carregar aqui de novo a sua telinha para não ficar bem no meu slide aqui. Aí, agora sim. Bom, gente, o que eu quero falar hoje com vocês aqui, então, vai ser sobre as MPs aí, né? Quem está trabalhando já está vivenciando as MPs. Os que não estão trabalhando ainda está ouvindo bastante, né? As pessoas comentarem sobre suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho, que é as MPs que a gente vai tratar aqui hoje. Não se trata do auxílio emergencial, tá bom? Que são as pessoas informais, que aí já é outra MP. Essa daqui a gente vai ficar bem focado na relação de trabalho. Importante destacar também, que nem o professor já bem disse hoje para nós, sobre que estamos vivendo bem intenso aí a questão aos 90 dias, a questão do teletrabalho, né? Que é o famoso home office. Sempre existiu na nossa legislação, né? A própria CLT já trata, né, disso daí, e o nome que nós tratamos em legislação é teletrabalho, que é o home office, mas existem outros modelos de trabalhos externos também, tá bom? E aí, nesses 90 dias que estamos vivendo intensamente esse tipo de coisa, as pessoas já começam a se perguntar o porquê que não pode ficar assim para sempre, ou ainda o mercado já começa a se mobilizar para falar, esse é o futuro. As empresas de tecnologia, que sempre procuraram trabalhar com e-commerce, vocês já tenho certeza que vocês já ouviram falar
de pessoas falando assim, ganhe dinheiro pela internet, né? Trabalhe direto da sua casa. Esse tipo de propagandas, todos nós já fomos impactados por isso. E agora tende-se a crescer muito esse tipo de publicidade, esse tipo de impacto, né? Se vocês começarem a colocar nas redes sociais, vocês já vão começar a observar, inclusive, pessoas já começaram a vender mesinhas pequenas, cadeiras confortáveis, né? Para você trabalhar em home office. E aí já vem oferecendo kit home office para você. Então essa tendência está ficando muito forte. É uma tendência que nos próximos 2, 5 anos aí seja algo muito natural para todos nós. Mas até lá vai ter muitas águas para rolar aí, muitas águas. E você, profissional de administração que está estudando para isso, você, profissional de recursos humanos que está estudando para isso, nós trabalhamos e iremos trabalhar em áreas de gestão, em áreas que tomam decisões. Então, independente se eu sou auxiliar de recursos humanos, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de administração, auxiliar de escritório, não importa o seu cargo. Importa que você está trabalhando numa área, em um departamento que é de gestão, que vai tomar decisões. E aqui começa, então, a nós começarmos a receber informações e com essas informações a gente poder aí pensar. Porque vocês vão ser cabeças pensantes da sua empresa. Olha só que interessante. É para isso que nós estamos estudando sempre, né? É para isso que você está estudando também. Para uma forma que você possa colaborar. E não somente que fique lá apertando o botão, seja sendo um robô dentro do departamento, né? Então tem muita gente que fala, recursos humanos vai ser só fazer folha de pagamento. Não, não é só fazer folha de pagamento. A administração, tem muita gente que pensa, poxa, para que fazer um curso de administração se você não é dono do seu negócio? Não, não tem nada de relação disso também. A administração não é feita só para quem vai ter o negócio. Porque toda a nossa ação, nós somos empreendedores das nossas próprias ações. Somos empreendedores das nossas próprias atividades, né? E precisamos saber gerir isso. E aí, na ETEC, na professora Ermelinda, vocês estão aprendendo vários conceitos que, ao final, e a gente nunca vai parar de aprender. Isso é importante, a gente sempre ter ciência. Justamente por ser uma ciência, né? As ciências da administração, que envolve aí também recursos humanos, gestão de recursos humanos, é uma ciência. A ciência é um saber. E o saber não tem fim. Então é algo que a gente vai viver estudando, viver estudando. Mas o que eu quero sempre aqui destacar é que a gente tem que procurar a ser diferente no mercado. Então vocês vão se formar aí técnicos em recursos humanos, técnicos em administração, e vai ter vários outros no mercado. Mas aí vem a pergunta, o que você tem de diferente de outro profissional, de outra pessoa que também se qualificou igual a você? O que você tem de diferente? É a sua bagagem. É a sua bagagem, o seu poder de pensar, o seu poder de poder ajudar a tomar decisões e, por que não, tomar decisões. E hoje nós vamos falar aqui de uma MP que envolve muito a gestão do pensar no futuro. Então nós vamos falar aqui de ações que operação está muito ligado ao departamento pessoal, recursos humanos, mas a administração precisa gerir isso, né? Preciso pensar no impacto. Se eu pensar em suspender o contrato do meu funcionário porque a minha empresa não está abrindo. Não está abrindo por quê? Porque não pode. Não pode por quê? Os porquê tem que sempre existir na nossa gestão. Para a gente ir construindo uma bagagem, uma história, para a gente pensar no impacto. Não pode abrir porque estamos em pandemia. Mas por que não pode abrir porque estamos em pandemia? Porque existe uma lei, um decreto de calamidade. Olha só como a gente vai voltando para trás, né? Tijolinho por tijolinho. Então, quando a gente pensa em um decreto-lei que está falando que tem um momento de calamidade, essa calamidade vai até quando? Percebem? Vai até quando esse decreto? Muitas águas estão rolando aí. Então, tem pergunta que nós temos que se perguntar. E até quando vamos ficar fechados? Agora já começou a abrir as portas, né? Mas um pouquinho antes, as portas estavam fechadas. E tinha previsão, vamos ficar 15 dias fechado. Vamos ficar 40 dias fechado para shopping. Shopping logo de cara já foi fechando 40 dias. Mas a expectativa era, após 40 dias vai se abrir. Abriu a porta? Não abriu a porta, né? Continuou fechada e agora estamos num momento gradativo de abertura do comércio, das relações aí, das portas abertas, mas ainda assim tem a grande sombra. Pode fechar novamente. Fechar por quê? Fechar porque a pandemia tomou conta ali na sua região, ficou na área vermelha novamente, e aí as suas portas fecham,
Então você, como administrador, o que fazer com os funcionários? Como gerir a sua empresa? Você, do Recursos Humanos, como tratar essa relação trabalhista? Olha só que interessante, é muita coisa para se pensar. E hoje eu vim aqui para vocês aqui falar sobre isso, comentar sobre isso também, e eu já vim, olha só, ó, verde e amarelo, né? Verde e amarelo aí. Não podemos perder a esperança nunca, gente. A esperança é a última que morre, existe aí um velho ditado. Então nós não podemos perder a esperança. E não só por perder a esperança, precisamos usar esses momentos para ainda procurar algo diferente. E hoje você está aqui, em pleno sábado, procurando algo diferente, né? Procurando algo que possa te enriquecer para você ser uma pessoa com diferencial no mercado. E essa palestra vai te ajudar. Nós vamos falar aqui da MP 927 e 936, tá? O que seria aí MP que nós vamos começar a tratar? Deixa eu só clicar aqui para esse negócio girar. Deixa eu virar aqui. Isso. O que seria MP? Toda essa relação, todo esse tipo de relação está muito ligado à nossa atividade, à administração, recursos humanos, que tem muita gente que pode pensar, puxa, sou recursos humanos, eu trato de CLT. Não, não é só CLT, olha aí você agora, uma medida provisória. Mas o que é medida provisória? Vamos buscar essas informações, né? E quem sou eu? Meu nome é Jacob, né? Tenho uma família, uma esposa, uma filha, já sou casado há 20 anos, tá bom? Tenho paixão por dogs, tá? Tenho 2 Golden Retrievers, uma Maltês, tenho paixão por dogs. Amo compartilhar conhecimentos. Amo poder estar aqui, podendo mostrar um pouco do que aprendi e poder passar para vocês. E espero que vocês absorvam também o que eu posso passar para vocês. Vou ter um prazer enorme aqui, então, para poder falar esse workshop que estamos aqui participando hoje, né? Do primeiro workshop virtual. Vale novamente o agradecimento aí à organização da ETEC, da professora Ermelinda. E aí, e você? Já tomou sua decisão? Você quer ser o que no futuro? Você já se perguntou? Eu quero só ser um formado em administração? Ou você quer ser o formado em administração? O formado em recursos humanos? Quem é você daqui a 5 anos? Precisamos pensar no futuro. Para pensar no futuro, eu preciso fazer algo, né? O que é algo? Algo agora, no presente. Porque o futuro não cai do céu. O futuro nós projetamos, né? Planejamos. E é isso que estamos fazendo. Aqui, um breve histórico, tá? Da minha formação e etc, tá bom? De algumas palestras que eu pude também participar, graças a Deus. Me procure nas redes sociais, tá? Já fica aí a hashtag, né? Vamos ficar juntos, né? Vamos crescer juntos aí. Me procure nas hashtags. Eu tenho uma hashtag nas redes sociais também, Jacob Professor. Eu tenho uma outra rede social que estou criando agora, que é o Jacob Professor DP. E tá vindo porque o Jacob Professor fala de vários assuntos na área de administração, empreendedorismo. Aí eu tô criando um canal agora específico para departamento pessoal. Aí vai ficar o Jacob Professor DP, tá bom? Meus contatos ficam aqui em Alphaville, pertinho aí de vocês, tá? Fico pertinho de vocês. Sugestão de livro para leitura. É sempre importante, não podemos deixar de ler, tá? Não podemos. Então temos aí o livro Gerente de E-Commerce, é o meu nicho de negócio, eu trabalho muito com e-commerce, tá? Trabalho desde o ano 2000 em e-commerce, então já venho aí há 20 anos trabalhando muito no mercado de e-commerce, quando não se falava a expressão e-commerce ainda. Você fala apenas venda, que a gente chamava antigamente, que hoje chama de telemarketing, né? Era vendas por telefone, existia fax naquela época, então as pessoas passavam tudo por fax de todo o Brasil. Autor aqui, o Maurício Salvador, eu sou coautor nesse livro, e aqui tem uma parte de contabilidade, tem um capítulo nesse livro, tá bom? Esse outro livro é uma sugestão de leitura, esse aqui já é free pelo QR Code, tá? Vocês colocarem o celular depois aí, o material vai ficar disponível para vocês, o professor Fernando pode disponibilizar. Mas aí tem um QR Code para vocês acessarem aí, vocês baixam free esse livro, Manual do Novo Varejista, tá? Fala tanto o mercado online, que é o e-commerce, quanto o mercado offline, que é o que mais conhecemos aí. Nesse livro tem uma participação no capítulo A Burocracia, tá? É chato, mas é importante, né? As nossas áreas, né? Administração, tem muita gente, é chato, mas é muito importante, né? Seja qualquer coisa que vocês queiram fazer, sem administração, sem recursos humanos, não há o que se fazer, não há negócio. Sugestão ainda de estudo aí, para você que pensa em ficar comprando pela internet com segurança, a Abicom, onde eu sou um dos fundadores e participo do conselho jurídico lá, tem aí uma cartilha do e-consumidor, tá? Como comprar com segurança, tá? Aqui algumas notas, alguns
livros e jornais que eu já pude sair, já participei de entrevistas de canais de jornais, tá? Exclusivos de jornais aí, podendo participar de entrevistas falando um pouquinho do que eu aprendi, tá? E aí, preparados? Apertem os cintos e vamos lá. Começando então, o que é uma MP? MP 927, MP 936, tá? Uma MP é uma medida provisória, tá bom? Então a medida provisória, ela parte sempre do poder executivo. Olha só como a gente vai abrindo os nossos conhecimentos. Quais são os nossos poderes? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. 3 poderes, competências diferentes, mas de tamanhos iguais. Porém, todos os nossos poderes, eles vão ser representados por uma única pessoa, o presidente da República, que chamamos de chefe de Estado, chefe de governo, tá bom? Nesse momento, que o Poder Executivo pode criar uma lei, vamos dizer assim, né, como jargão popular, a medida provisória ela vai ter esse impacto durante um período de tempo. Então, o Poder Executivo, ele vai lá pensar em criar uma lei. Depois tem que ser aprovado esse tipo de coisa, porque quem cria a lei no nosso país? O Poder Legislativo. Olha só, se nós pensarmos aqui em feijão com arroz sobre poderes, né? A gente pode pensar, o que o Poder Executivo faz? O próprio nome já diz, executivo, executar. Olha só que interessante, né? Então, o Poder Executivo executa, mas ele executa o quê? Ele executa algo chamado de lei. Ele só pode fazer as coisas que estão previstas em lei. Quem é que faz as leis no nosso país? Poder Legislativo. Não é verdade? Então nós temos aí um poder legislativo que cria leis, nós temos um poder executivo que executa leis, e nós temos um poder judiciário para julgar todas essas relações sociais e aí que nós possamos ter com o nosso país, tá bom? E aí, nesse momento que o nosso poder executivo executa leis, só que agora ele quer executar algo que não existe. Ele quer fazer algo que não existe. Aí ele vai lá e cria uma medida provisória. Provisória, o nome já diz. Eu vou tomar uma ação medida. Eu vou tomar uma ação provisoriamente para me corrigir algo urgente. Então, olha só, a medida provisória só pode existir em algo de relevância urgência, né? O presidente pode ficar fazendo toda hora atuando com medidas provisórias. Ele vai sempre fazer isso em algo de relevância e urgência. E aí ela vai ter um prazo. O prazo dela começa com 60 dias. Mas em 45 dias já tem que ter acontecido muitas coisas aqui lá no Poder Legislativo. Porque quem cria leis no nosso país? Poder Legislativo. E aí o presidente foi lá e pensou em criar uma lei? Ele criou uma lei, então vem aqui, deixa eu analisar. Aí o Poder Legislativo tem 45 dias para fazer as primeiras aprovações. Se eles não fizerem isso em 45 dias, trava tudo. O que a gente quer dizer com trava tudo? As próximas votações não pode acontecer não sendo de relevância e urgência. Olha só. Então, tipo assim, o país para, né? Até que se vote as condições que o presidente estava lá determinando na sua medida provisória. Aí o Congresso faz esse tipo de aprovações, e depois que ele faz isso com essas comissões, começam as várias discussões aí para ver o que acontece com essa medida provisória. É legal? Qual é o seu impacto, tá? Aí fica na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, volta para os deputados, e não havendo alteração, já vira lei. Se o nosso Poder Legislativo fizer alguma alteração nessa medida provisória do presidente, aí volta para o presidente ainda olhar de novo. Porque quem criou a lei? Foi ele. Ele foi lá e criou a lei. Olha, é desse jeito. Aí eu passo para vocês, alunos ETEC da professora Ermelinda, para, olha só, analisa essa lei que já está funcionando. Já está funcionando, mas analisa aí. Aí vocês, olha, eu acho que essa MP... o prazo dela era muito curto, 90 dias, muito curto, tinha que ser mais. É discussão do momento, olha só que interessante. Estão discutindo isso no momento. O que eles estão querendo fazer, o Congresso? Está querendo aumentar o prazo. Mas aí ele modificou. O que vai acontecer agora? Volta para o presidente analisar. Mas se não tivesse acontecido nada disso, poderia ter virado lei. Então ele tem 60 dias, em 45 dias, se não fizerem nada, olharem para ela, trava tudo, para o país. Mas eles sempre vão olhar, né? Porque eles não podem parar o país. Aí eles olham e aí começam as várias discussões. Ela vale por 60 dias. Se essas discussões não aconteceram de forma para virar lei, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. Total, 120 dias. O que eu quero dizer com isso? Uma medida provisória tem 120 dias para o Congresso determinar se vira lei ou não, tá bom? É isso que vai acontecer. E aí,
Partindo disso, que agora nós, do mundo de administração e do mundo de recursos humanos, né, essas grandes atividades aqui, nós já conhecemos o que é medida provisória, como funciona a sua estrutura, e agora então vamos pensar na medida provisória 927, que começou lá em 22 de março de 2020. Qual é o prazo dela mesmo, que eu comentei aqui com vocês? 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Total, 120 dias. Então ela começou em março e ela tem um prazo aí até 20/7 de 2020. Tá aqui, já tá quase encerrando ela, né? Por isso que as discussões estão mais acaloradas. E aí, o que ela vem falando, gente? Na MP 927, ela vem tratando assim, ó, eu vou tratar de assuntos aqui decorrente, ou seja, está acontecendo isso por causa do coronavírus, o Covid-19. Por que ele já trata desse jeito? Porque ele só pode fazer uma medida provisória quando houver uma extrema irrelevância, urgência. Qual é o motivo da urgência? O coronavírus. Então está acontecendo isso decorrente ao coronavírus. Qual é o artigo 1º? O artigo 1º vem lá falando assim, olha o seguinte, as empresas, essa medida provisória vai poder, né, os empregadores poderão, não está falando para, olha, é para fazer, vocês podem fazer, para preservar o emprego e a renda. Então as empresas poderão tomar as medidas aí, o que está prevendo aqui nessa MP, tá bom? Poderão, não é obrigado. Artigo 2º, os empregados e os empregadores poderão, olha só quando eles colocam isso de novo, poderão, o que significa isso? Preciso de ambas as partes acordadas. Então, as medidas que nós vamos tomar aqui na nossa empresa, você administrador aí, né, está pensando, olha, nós vamos fazer algo. É isso que nós vamos fazer. Aí vai passar por recursos humanos. Recursos humanos, é isso que eu quero fazer. Recursos humanos vai operacionalizar esse tipo de coisa que vocês estão querendo fazer. Vai chamar o empregado, o colaborador. E aí ele vai conversar com o colaborador. O que ele quer dizer com isso? Poderão. Tem que ter um acordo aqui. Não é assim, toma, é assim. Não, as coisas são conversando, tá bom? Poderão fazer acordos por escrito individualmente, né? Eu posso, então, fazer acordo, eu quero que o funcionário A trabalhe, o funcionário B vai ficar na casa dele, o funcionário C vai trabalhar menos. Eu posso fazer ações diferentes, tá bom? O artigo 3º vem falando assim, ó, as empresas poderão, né, de novo, poderão, olha só essa relação do poderão sempre presente, tá bom? Todas as ações tomadas aqui, sempre pensando na preservação do emprego. É para enfrentar os efeitos econômicos do que vai acontecer. Já está alertando. Administradores, já está alertando vocês. Vai acontecer efeitos econômicos e vocês têm que começar a pensar no impacto disso. O que ela está permitindo, então, fazer? O teletrabalho. Vocês podem antecipar férias, pode conceder férias coletivas, vocês podem aí aproveitar a antecipação de feriados. Puxa, vai ter feriado, então antecipa, né? Vamos antecipar. Para isso acontecer, vai existir aqui o governo local, né? Que vai poder editar sobre isso. E o nosso querido governador Dória foi lá e antecipou alguns feriados, que começou uma grande, né, nas redes sociais. Que dia é hoje mesmo? Não sei, não, acho que hoje é feriado. Não. Antecipou, será que hoje é Natal? Começou a rolar esse tipo de brincadeiras, não é verdade? Antecipamos feriados aí. Suspensão aí de exigências administrativas quanto à segurança e saúde do trabalho. Isso daí gerou uma grande confusão. Peraí, agora as empresas podem suspender exigência de segurança e saúde? Que coisa feia, mas não é só isso, não é bem assim, tão amplo assim, tá? Quando eles falaram suspensão de segurança e saúde, estão querendo dizer exames médicos ocupacionais, clínicos, complementares. Tem empresas, indústrias que têm que fazer exames recorrentes, né? Mas como é que vai fazer exame recorrente se você está em estado de calamidade? Como é que vai fazer exames recorrentes se você está na sua casa? Perceberam? Então, assim, está permitido as empresas, nesse momento, suspender, tá bom? Teve um outro que foi revogado, que a gente não entra nos méritos, e aí também ele já veio tratando, olha, sobre o FGTS, você vai poder aí prorrogar
prorrogar o seu pagamento. Então, estou falando agora com administradores, estou falando agora com os recursos humanos, né? Que vai poder prorrogar pagamento à administração. Operacionalizar essa prorrogação, quem é que vai fazer a operação disso? Você, do Recursos Humanos. Artigo 4º, vai estar dizendo o seguinte, olha só, gente, então a gente vai ter que pegar uma medida provisória, ler artigo por artigo. Aqui a gente vai falar de alguns principais, mas todas as vezes vocês vão ter que ler. Não é robô, gente, não existe negócio de robô em gestão. Existe leitura, pensamento, aplicação. É isso que tem que acontecer. Artigo 4º vai estar falando assim o seguinte, olha, vocês podem alterar o regime do presencial para o teletrabalho, para o home office, de maneira rápida, dispensando aí diversas burocracias. Estou falando agora com quem? Com recursos humanos, que tem muita burocracia para fazer esse tipo de coisa. Olha, tá tudo, vamos colocar todo mundo para trabalhar em home office. O administrador quer coisas ágeis, né? E o recursos humanos vai operacionalizar isso. De que forma? Comunicando seus funcionários, né? Ele vai fazer a comunicação dentro dos prazos. Qual é o prazo que vai ser tratado? 48 horas. Vocês vão começar a ver muito caso desse tipo de coisa. Tudo em 48 horas. Tudo em 2 dias, a sua vida mudou. Daqui a 2 dias, a sua vida mudou. Perceba que o futuro, daqui a 2 dias, aconteceu quando esse futuro previsto? 2 dias antes, gente. Não é agora. Então a gente começa a perceber que o futuro é planejado, o futuro é preparado, é pensado antes, tá bom? Quando você vê essas duas cobrinha, ele se chama parágrafo, tá bom? Parágrafo primeiro vai dizer assim, o que é teletrabalho, né? Nesse nosso momento de pandemia, né? São os trabalhos remotos, trabalho à distância, trabalho aí fora das dependências da empresa, tá bom? Cobrinha novamente, parágrafo 2º vai dizer assim, ó, notifica então essas mudanças em 48 horas. Tudo que houver de mudanças é a partir de 48 horas, tá bom? 48 horas não tá falando de dias. Ai, ele me avisou na sexta que na segunda-feira eu estava assim. Não é 2 dias? Não é 2 dias. É 48 horas, gente. É corrido, tá bom? Olha só. Para vocês mudarem, então, a relação, então eu estou tirando vocês agora da empresa e vou colocar vocês na sua casa para trabalhar, ok? Então nós temos que pensar na infraestrutura de tudo isso daí. Todas essas questões de despesas, internet, possível telefone, infraestrutura, vai ser arcado pelo empregador, mas tem que ser antes acordado. Olha só, não é assim, olha, eu gastei tanto. Não, tem que acordar. Então tem que conversar bastante, tá bom? E aí, quando a gente pensa nisso, vocês administradores, vamos colocar todo mundo na sua casa para trabalhar? Opa, vamos colocar todo mundo na casa para trabalhar. E aí? Como é que está lá a preparação da casa da pessoa? Você tem mesa, computador para colocar lá para todo mundo? Ah, não tenho, mas olha só, o professor Fernando, ele disse para mim que ele tem um notebook muito bom, ele vai usar o notebook mesmo da casa dele. Ah, legal, ele vai usar o notebook mesmo que ele tem. Bom, legal. E a cadeira que ele senta? O professor Fernando, ele pegou e falou assim pra gente que ele, como ele é fortão, ele tem uma cadeira boa lá, né? Ele tem uma cadeira boa lá. Não é assim, o professor Fernando é fortão? É fortão. Ele tem uma cadeira boa lá. Aí eu falei, então tá bom. Então deixa o professor Fernando lá com a cadeira boa dele lá. Só que a cadeira boa dele lá, gente, não tem rodinha, é fixa. Ele ficou trabalhando o dia inteiro numa cadeira fixa, confortável, mas fixa. Passou um tempo, ele vai começar a ter alguns problemas? Ah, é verdade, né? Vai começar a ter dor aqui, vai começar a ficar ruim, diz que não consegue se movimentar. De quem é a culpa? Quem é a culpa agora? Perceberam quanta coisa tem que... Tem muitas águas para rolar aí, gente. Não é só colocar todo mundo para trabalhar, não. Não é só assim. Eu preciso me preocupar com as condições, os impactos que vão acontecer disso. O professor Fernando mora num sobrado. Quando a gente fala de atividades fora da dependência da empresa, eu não posso cobrar horário. Ele não é trabalhar das 8 às 5. Eu vou cobrar por atividades. Eu vou passar uma relação de coisas para ele que eu estimo que faça em tantas horas e vou passar para ele. Ele vai fazer aquelas atividades no horário que ele bem entender, tá bom? E aí, quando ele fizer isso, ele falou para mim que estava trabalhando meia-noite. O professor Fernando, por que ele vai trabalhar meia-noite? Ah, porque ele foi dar aula, ele deu aula até 10h30, aí ele disse que ficou muito agitado com o pessoal de recursos humanos, da administração, foi uma aula muito cheia de informações, ele ficou agitado. Aí, já que estou agitado, vou trabalhar meia-noite. Sentou para trabalhar naquela cadeira fixa dele. Aí, de repente,
Não, deixa eu levantar. Quando ele levantou, torceu o pé, torceu o pé. E agora, gente? Acidente de trabalho? Meia-noite. Olha quanta coisa você, administrador, tem que pensar. Tem que pensar sobre esses impactos aí, tá bom? Já começa a existir discussões aí nessa relação home office para o futuro, onde todo mundo quer ficar agora em home office. Como nós vamos nos preocupar? Eu estou colocando o professor Fernando para trabalhar na casa dele, eu preciso verificar as condições. Já começou a aparecer aqui figuras de empresas de laudos. Olha só, começando a aparecer negócios que mal se falava. Laudos para ver se a casa dele tem condição de oferecer um trabalho de condições de saúde e segurança do trabalho. Ergonômico, vocês vão ouvir essas palavrinhas surgindo. Aí, tudo bem, tem um laudo, ele trabalha. Tem tudo, tá tudo bonitinho. Agora eu dei uma cadeira de rodinha aí, professor Fernando, para ele ficar se movimentando com o bracinho, para apoiar os braços não dar tendinite. Pô, legal. Eu dei tudo isso para ele. Só que o que ele fez? O que o professor Fernando fez? Ele pegou e falou assim, ó, já que eu estou trabalhando em home office, para que eu vou ficar aqui na cidade? Ah, eu vou para o campo, eu vou para o litoral. Para que eu vou ficar na cidade? Não, não vou ficar mais aqui não. Muita poluição. Vou para lá. A empresa, então, ela está começando a promover algo chamado de isolamento social. Então, quando eu falo para vocês que vocês vão trabalhar home office, eu estou promovendo o distanciamento social, eu estou promovendo o isolamento social. O que a calamidade está querendo, né? Não é hashtag fica em casa? Eu estou promovendo isso. Qual é o impacto disso? Administrador, vem cá, fala comigo. Qual é o impacto disso? O isolamento social. Professor Fernando, fortão, trancado na casa dele o dia inteiro. Qual é o impacto disso? Ah, depressão. Ah, ele começou a ficar com depressão. Agora começou a aparecer um monte de problema de saúde nele por conta da depressão. Quem é o culpado? É, gente, quem é o culpado? O INSS vai atrás, aí ele vai se aposentar, porque agora aconteceu um problema muito sério, se aposentou, ficou um tempo então na caixa, aí o INSS teve que pagar. E aí, gente, depois é provado que quem fez a culpa disso daí? Quem é o culpado? A empresa. O INSS entra com regresso, a gente chama de regresso. Empresa, paga tudo que eu paguei pro professor Fernando, porque a culpa não é de você não cuidou dele. Aí como é que eu resolvo esse tipo de coisa? Ah, então para ele não ter uma depressão e ele não ficar aí todo borocochô, então vamos fazer o seguinte, vamos aí pagar uma academia para ele. Assim ele vai trabalhar na hora que ele bem entender, mas ele também vai ter que bater cartãozinho lá na academia, lá na Fit, né? Academia boa, baratinha e tal, tem tudo que precisa. Vai lá na Fit, no Smart Fit. Ah, ele vai lá na Smart Fit. Então tá começando a existir discussões. Muitas águas vão rolar. Mas, gente, não entra nessa onda de cabeça, tudo é muito fácil home office. Eu te pergunto, existe coisa fácil nesse mundo? Não é nesse país. Nesse mundo, existe coisa fácil? Muitas coisas vão rolar. Nós vivemos num país onde existe uma proteção para o trabalhador. É uma longa história. Talvez um dia a gente marque uma palestra aí com o professor Fernando para todos vocês para comentar sobre proteção do trabalhador, a nossa origem. Mas já reza as línguas que uma nova reforma trabalhista vai ter que acontecer. Uma nova reforma trabalhista. E essa nossa relação trabalho vai ficar muito próxima com a relação trabalho dos Estados Unidos. País onde todos nós gostamos de olhar. Oh, Estados Unidos, oh... Lá as pessoas trabalham por hora, ganha pela sua hora e ela é responsável por toda a sua atividade. Opa, responsável. Empresa não tem nada a ver com isso. Te paga o professor Fernando para fazer minhas coisas. Se você tá na cadeira fixa, tá lá na praia, tá lá no sítio, eu quero o meu trabalho. Ah, ficou ruim por conta de tudo isso? A culpa é minha? Não, a culpa é sua. O risco é seu. Olha quanta coisa tem que acontecer aí. Bom, aí depois disso que eu vou entender então que nas hipóteses aí do empregador não possuir infraestrutura, o empregador vai poder aí fornecer todas as coisas aí. O empregado não possuir infraestrutura, o empregador pode oferecer tudo, tá bom? Mas vocês vão começar a observar no mercado que isso exatamente não aconteceu. O professor Fernando tinha computador, eu deixei trabalhar o computador dele e depois a gente vê quanto custa o aluguel dessa máquina dele aí, tá bom? Nós vamos poder adotar o regime de teletrabalho também para os estagiários e aprendizes, tá? As empresas fizeram isso? Poucas, raras. Banco Bradesco mandou todos os seus estagiários embora, tá bom? Até porque tinha multa para mandar esse estagiário embora? Não. Para quê? Para quê? Eu vou ficar correndo um risco aí de acontecer alguma coisa com ele na casa dele. Dispensa, olha só, administrador pensando no impacto, tá bom? Artigo 6º, vai informar aí então sobre antecipação de férias. Lá no início falou,
pode antecipar férias. Aí aqui vai tratar como fazer esse tipo de coisa. Tem várias regras para as férias, várias regras. Dividir nos 3 períodos, várias regrinhas, tá bom? Pagamentos, né? Pagar 2 dias antes, avisar que você vai sair 30 dias antes. Olha quanta coisa. Muita burocracia. Quem é que operacionaliza esse tipo de coisa? Você, recursos humanos. Então as férias agora, elas vão poder aí ser antecipadas, tá bom? Você tendo 12 meses de trabalho ou não. Só que aí, agora, um primeiro ciclo não vai poder ser inferior a 5 dias corridos, tá? Regrinhas antigas, nada mudou nisso. Mas é importante destacar que o empregador pode, inclusive, no artigo 7º, suspender as suas férias, já que você é da área de saúde, estamos num momento de calamidade. Ele pode suspender as suas férias. Ó, professor Fernando, você está da área de saúde, né? Tá de férias. Não, não, não. Vem, volta aqui, vai trabalhar agora. Em 48 horas, a sua vida mudou. Essa é a hashtag 48 horas, tudo muda, tá bom? Tinha aí o nosso querido repórter que faleceu de helicóptero, que eu esqueci o nome, a cada minuto um novo negócio, né? Ele tinha uma frase nesse sentido aí, vocês podem buscar, ele tinha uma nova frase, né? Nesse sentido de minutos. Olha só, artigo 8. Então as férias vão ser concedidas e aí agora, como vamos fazer os pagamentos? Eu vou poder pagar as férias até o 5º dia útil. Não é mais 2 dias antes, não é hoje, é até o 5º dia útil, gente. É até, já começou, eu te coloquei na sua casa sem você receber R$1. E ainda estou dizendo, aquele 1/3 que se paga, não vai pagar agora não. Vai pagar só nas gratificações natalinas, vai pagar lá no 13º. Então te coloquei na sua casa sem R$1 no bolso. Qual é a ideia disso daí? Os impactos financeiros. Eu estou preservando o emprego. E eu estou preservando também, de uma certa forma, os impactos financeiros econômicos dessa empresa aqui que te contratou, tá bom? Então, tudo muda. Como é que acontece tudo isso de conceder, antecipar, todas essas coisas? Prazo de 48 horas, hashtag 48 horas, sua vida mudou, tá bom? Foi para casa sem dinheiro, acontece bastante, tá bom? Fica dispensado várias burocracias aí de comunicar sindicatos, quando é coisas coletivas, tá bom? Ficou dispensado. O artigo 19 vai dizer o seguinte, assim, olha só, tá dizendo assim o seguinte, aqui no FGTS vai ser poder prorrogado, então março, abril e maio pode ser prorrogado, vai ser sem incidência de juros, de novo preservando a empresa, não vai pagar juros para você pagar depois. Só que esses comunicados têm que acontecer em julho. Em julho, o que o DP vai fazer? Vai comunicar os órgãos competentes falando, olha, os meses de março, abril e junho, em maio, a empresa não pagou, mas ela vai fazer pagamento parcelado sem juros. RH vai fazer isso daí. Está dizendo lá também que os fiscais agora do trabalho, hoje nós chamamos de Ministério da Economia, tá bom? Não tem mais Ministério do Trabalho. Vai aí uma grande dica. Você que trabalha na administração, recursos humanos, acabou o Ministério do Trabalho. O que existe é o Ministério da Economia, tá bom? Que absorveu todo mundo. Os fiscais não é para sair autuando e multando todo mundo que fizer coisas agora nesse momento, não. Referente à pandemia, eles têm que orientar como corrigir, tá bom? É isso que vai acontecer. Então a MP já foi lá e falou, olha só, vamos flexibilizar. Essa é a 927. Aí veio a 936 e falou assim, olha, a 936 nós vamos falar de manutenção. E a 927 falava de preservação. 927, preservação. 936, manutenção. Ah, o que é isso? É a mesma coisa. Sim, gente, mas se fosse a mesma coisa, seria a mesma palavra. Mas não é. São palavras diferentes, contextos diferentes. Tá aí, novamente, eu pedindo para vocês, leiam bastante. Preservação não é a mesma coisa de manutenção. São parecidos, são correlatos, são sinônimos, mas não é a mesma coisa, tá? Preservação, cautela, eu vou prevenir algo. Olha só, eu estou prevenindo algo para o futuro, fazendo, então, ações de prevenção. Manutenção, eu estou gerenciando esse momento para que se mantenha uma prevenção. Então, eu vou prevenir algo, eu criei a estrutura. É assim que se previne o emprego, é assim. Aí eu vou vir com a manutenção. Razões, ações. Vamos fazer assim para prevenir algo. É assim. Então a 936 veio para fazer a manutenção do emprego, da renda e, claro, de alguma maneira, manter as empresas, tá bom? Ele instituiu programas aí para poder tratar desse tipo de coisa. Dentro desses programas de manutenção, não é preservação, é manutenção. Então estou falando ações de correções, tá bom? Durante o estado de calamidade.
Essas medidas aí, vai existir o famoso pagamento do benefício emergencial, vai poder fazer uma redução de salário, de jornada de trabalho e salário, e eu vou poder suspender os contratos de trabalho temporariamente, tá bom? Nesse momento, eu crio, então, um benefício chamado emergencial. Olha só, para a preservação do emprego, baseado lá em quem? Lá no MP 927, que fez as prevenções. Então, aqui na manutenção, eu vou criar um benefício para isso, tá bom? Nesse momento que eu faço o benefício, vai ficar devido, então, a partir da data que a gente acordar, algumas condições. Nós vamos poder aí fazer uma redução ou uma suspensão, tá? E aqui nós vamos começar a falar que esses pagamentos vai ser de 30 dias depois do comunicado. O RH tem que fazer as comunicações, a sua devida burocracia. É robô? Tá vendo que não é robô? Eu tenho que ler. Depois eu tenho que agir com competência, agir pensando em como tratar e o impacto de cada ação, tá bom? Ficará responsável pelo pagamento. Aqui eu vou falar do governo que vai ficar responsável pelo pagamento. O início desse benefício quando vai começar, os 30 dias que o governo vai precisar para pagar, 30 dias depois do comunicado. Isso começou a acontecer o quê? Vocês vão ver na prática. Impacto. Administrador, vem cá. O impacto. O seu funcionário agora, no dia 5 ele vai receber? Talvez não. Qual foi o dia do comunicado? Ah, foi dia 10. O governo paga 30 dias depois. Quando o seu funcionário, o seu maior capital, o seu bem da sua empresa, é o seu bem jurídico, o que você mais prestigia, as pessoas. Quando ela vai receber dia 10, você se preocupou com ele? Que agora ele não vai receber dia 5, ele vai receber dia 10? E você tomar ações, conversar, alertar o funcionário, o mínimo, avisa o funcionário. Professor Fernando, você não vai receber dia 5 não, você vai receber dia 10 para ele, que ele possa se organizar. Mas o que aconteceu? Dia 5, professor Fernando, cadê o dinheiro na minha conta? Eu respondo, pergunta pro governo. É essa a resposta? É essa a resposta que você, funcionário do RH, administrador, quer passar pro professor Fernando? Não, você é um gestor, gente, vocês têm que saber. Professor Fernando já tem que estar avisado disso, desde quando ele saiu. Professor Fernando, já assim que você não tem salário. Você vai ter salário dia 10, dia 9, 30 dias depois do comunicado para o Ministério da Economia. Olha só quantas coisas, tá bom? E aí, se a empresa perceber que, se o governo perceber que a empresa fez falcatrua, fez coisinhas aí com o funcionário, para o funcionário receber e eu também pago, aquelas coisas meio confusa, o governo percebeu, ele vai cobrar da empresa o dinheiro de volta. Não é do empregado, não é do professor Fernando. Ele vai receber do governo, fez falcatrua a empresa, ele recebeu da empresa também. O governo descobriu, empresa devolve o dinheiro que o governo pagou, tá bom? Empresa devolve, não é o professor Fernando. Aí não adianta depois, ô professor Fernando, eu tive que pagar lá pro governo, agora você me dá de volta. Quem é que faz a gestão? Você é administrador. Quem é o culpado? Você é administrador, tá bom? O Recursos Humanos só formalizou, mas o Recursos Humanos tinha que alertar se viu o funcionário trabalhando quando o contrato estava suspenso. Olha quantas coisas para gerir. Gestão é o curso de vocês. Na hipótese aí de reduções, suspensão, nós vamos tratar então do pagamento. O pagamento vai ser baseado no seguro-desemprego, tá bom? É lá que ele é baseado. E aí, se ele é baseado lá no seguro-desemprego, nós vamos aí observar algumas coisas. Quais coisas? Todas as pessoas podem receber, mesmo que acabou de entrar na empresa. Então aqui a gente colocou algumas condições aí que é independente para ter esse recebimento, tá bom? O benefício aqui, quem está em gozo de alguma ocupação de cargo público não vai poder. Se estiver recebendo algum auxílio do governo, seguro-desemprego, por exemplo, não vai receber, tá bom? Aí essas pessoas não irão receber. E aí, gente, partindo disso, nós vamos lá no artigo 6º ainda, que é bem grande, né? Vocês vão começar a perceber que se você trabalha em 2 empregos, você então vai poder receber acumulativo. Você vai receber das 2 empresas, o governo vai te pagar aí 2 vezes, tá bom? É acumulativo. Você não perde, eu vou receber só de uma empresa. Vai receber das 2, tá bom? Sobre a redução, então nós vamos aí poderão, lembra? Vamos acordar uma redução. Essa redução pode ser 25, 50 ou 70. O que ele quer dizer com isso? Você vai diminuir a sua carga de trabalho. Quantas horas você trabalha por mês? Quantas horas? 220, isso mesmo, 220 horas por mês. Eu posso reduzir 220 horas 25%, 50%, 70%. Eu posso diminuir, tá bom? Eu posso diminuir. Se eu diminuir, se ele reduzir
A carga horária em 70%, quantas horas ele trabalha? 30%. 30% de quanto? 220 horas. Então, 220 horas é o cheio. Você vai trabalhar 30%. 30% de 220, tá bom? Que dá aí 60 e poucas horas. E aí você divide isso durante o mês, tá bom? 66. É só fazer a continha. Administrador, continha. Cabe a você também fazer esse tipo de coisa. Artigo 7º. Tá dizendo que os prazos aqui vai acontecer sempre essa nova mudança aqui, sempre no prazo de 2 dias. Hashtag 48 horas, sua vida mudou, tá bom? É assim que está acontecendo. E aí, sobre a suspensão. Eu posso também fazer a suspensão aqui do contrato de trabalho com todas as pessoas, ou individual, lembre-se disso. E o prazo máximo é de 60 dias. Lá na redução, o prazo máximo é de 90 dias, tá bom? E aí nós temos algumas condições aqui. Quando eu falar para vocês que o prazo de 2 dias para fazer a comunicação também acontece, tá lá no artigo 8, tudo tem que ser feito, hashtag sua vida muda em 2 dias, né? Sua vida muda em 2 dias. No momento que o empregador aí fizer algo de suspensão, o empregado não pode trabalhar, hashtag fique em casa, hashtag fique em casa. Mas eu fui lá, fiz a suspensão com o professor Fernando, e aí, 1 dia, 2 dias, eu falei, professor Fernando, vem cá fazer um freelance. Não pode, não pode. Ele vai descaracterizar, e aí cai naquela regrinha lá, né? Se o governo percebeu, conseguiu ver isso daí, ele vai pegar o dinheiro de volta da empresa, tá? Não pode, fica descaracterizado, sofre penalidades. Só que agora, para mim suspender o contrato, vamos dividir aí as coisas. Eu, governo, você, empresa. Se você fatura mais de 4 milhões e 800 em 2019, nós vamos ter uma conversa. Para você que faturou menos de 4 milhões e 800 em 2019, nós vamos ter outra conversa, tá bom? É isso que nós estamos falando. Quais são os tipos de conversa que nós teremos aqui? Eu vou, com esse modelo de negócio, que o governo vai subsidiar esse período de redução e suspensão, o governo vai ter também, então vai chamar de garantia provisória. Então, todos os funcionários que a empresa se utilizar dessa MP, o funcionário vai ter uma garantia provisória de emprego. Ou seja, pelo período que ele ficou com o contrato suspenso, qual é o prazo máximo de suspensão? 60 dias. Qual é o prazo máximo de redução? 90 dias. No período que ele ficou usando da MP, ele vai também ter uma garantia provisória no seu retorno. Então, se ele pegou 90 dias de redução de contrato de trabalho, seja 25, seja 50, seja 70, é redução. Quando ele voltar, ele tem 90 dias de garantia de emprego. Se eu te dei 60 dias de suspensão, quando você voltar, você tem 60 dias de garantia de emprego. Caso isso não aconteça, nós vamos aí pagar algumas multas para quem? Para o governo ou para o empregador? Para o empregado? Para o empregado, vai ter multa, tá bom? Agora, então se eu te mandar embora, nós vamos pensar em multa. E aqui eu coloco algumas regrinhas de como fazer essas multas aí, o cálculo de indenização. Quem é que vai estar se preocupando bastante com isso? Você, administrador. Então a sua empresa agora está fechando. Ah, fechou a porta. Você não quer mais o professor Fernando porque não tem onde colocar ele. Não tem onde colocar o professor Fernando. Agora eu vou colocar onde se eu não tenho negócio? Então vai dispensar. Quando acabar o contrato de suspensão, vamos dispensar ele. Tá, regrinhas aqui para indenizar ele. Por quê? Porque ele tem garantia, né? Ele vai receber a rescisão calculada dele normal, mais 60 dias de indenização aí, que são os cálculos aí que vai mostrar para vocês nos slides, tá bom? É só por causa do tempo, senão a gente pontuava aqui. E aí, tem que entender que, nesse momento, tanto redução quanto suspensão. Redução, 90 dias é o prazo máximo. Suspensão, 60 dias é o prazo máximo. Posso juntar os dois? Eu usar um pouquinho redução e um pouquinho suspensão? Pode. Só que a soma dos dois não pode ultrapassar 90 dias. E é isso que agora estão querendo mudar, né? Isso aí em discussão, o Congresso andou editando as MPs. Ele está querendo fazer uma prorrogação. Está querendo falar que as empresas poderão aumentar aí cumulativamente a suspensão, a redução, já que o mercado não voltou a trabalhar como deveria. E aí o governo está querendo fazer isso. Só que, olha só, impacto de novo no futuro. Se eu estendo para mais de 90 dias redução ou suspensão, significa que eu, governo, tenho que pagar o funcionário. Tenho caixa para isso?
É, gente, essa é a pergunta que o nosso presidente, o nosso capitão, está se perguntando e ele vai perguntar para quem? Paulo Guedes, olha só, é isso mesmo. Então ele vai perguntar lá para Paulo Guedes, tá vendo como tem que conversar? Tem que conversar. Então olha só, lembra que eu falei, empresa acima de 4.800, 4.800.000 2019, eu tenho uma conversa. Empresa abaixo de 4.800.000, eu tenho outra conversa. Qual é a conversa? Olha só, se você suspender os contratos de trabalho, todos os benefícios primeiros são mantidos para todas as empresas. Por exemplo, assistência médica. Mantém assistência médica aí para ele, tá bom? E aí, só que tem um detalhe. Você, administrador, você, recursos humanos, avise o professor Fernando. Ô, professor Fernando, seu contrato vai ficar suspenso 60 dias. Tá bom, vai ficar contrato suspenso 60 dias. A vida dele mudou em 2 dias. Hashtag vida do professor Fernando mudou em 2 dias. Ele vai ficar 60 dias trancado na casa dele. Hashtag fica em casa. Só que você falou para ele também que nesse período, esses 2 meses aí, ele não vai ter INSS descontado, porque ele está sem trabalhar. O INSS é mediante o trabalho. Ele trabalhou? Não. Então, não vai tá descontado aqui. Se não vai estar descontado aqui, esses 2 meses, vai contar para a aposentadoria dele? Não! Significa que você está falando para ele, professor Fernando, esses 2 meses que você está ficando na sua casa, você vai ter que trabalhar no seu futuro 2 meses a mais para você se aposentar, porque você não trabalhou. Você avisou isso, ô administrador? Vem cá. Você falou isso para ele? Ô recursos humanos? Vem cá. Você falou isso para ele? Ah, não falei. Pois é, por que você não falou para ele? Ele tem dinheiro, o professor Fernando tem dinheiro, gente. O professor Fernando tem dinheiro. Ele vai pegar uma guia e vai recolher avulso. Assim, uma guia de INSS. Assim, ele não perde os 2 meses. E ele se aposenta no período que ele já está imaginando. Ele vai ter que trabalhar mais 2 meses. Vocês não falaram isso. Vocês estão em curso de gestão, gente. É gestão. Tem que saber o impacto, tem que comunicar, tem que fazer processos, tá bom? Olha só. Então agora, quando a gente pensar em redução de jornada de trabalho, se eu reduzir 25%, o governo subsidia 25%. Se eu reduzir 50%, o governo subsidia 50%. Se eu reduzir 70%, o governo subsidia 70%, tá? Para os intermitentes aí, é um modelo de contrato de trabalho, vai ficar fixo R$ 600 para eles, tá bom? O governo vai subsidiar. Nesse momento agora, então as empresas que faturaram, vem cá, lembra que eu falei 2 conversas? Empresa que faturou até 4.800.000, vem cá. Se você suspender o contrato de trabalho, eu banco 100% desse contrato do professor Fernando. Ah, o governo banca? Banco 100%. Do salário dele? Não, no salário dele não. O professor ganha R$ 5.000? Ah, como é que o governo vai bancar R$ 5.000? Isso daí não é para qualquer um não, não é para qualquer um não. Quem é que eu vou pagar até o limite do seguro-desemprego? É o meu caixa trata com seguro-desemprego, eu pago até aqui. Ah, então tá bom. Então, eu vou pagar 100% do seguro-desemprego, é isso que vai acontecer. Agora, para as empresas aí, que ainda no 4.800.000, que eu já falo do 100%. Caso eu decidir agora fazer um exemplo aqui de cálculo aqui para vocês. Deixa eu só ver se não rodou, peraí, gente. Deixa eu ver aqui, até 4.800, 100%. É isso aí. Vamos fazer um cálculo aqui de suspensão do contrato de trabalho? Vamos fazer um cálculo aqui, ó, para a gente entender esse seguro-desemprego. Se o caso do professor... Tem 3 regras lá no seguro-desemprego. Caso o professor Fernando receba um salário de 1.000 até 1.608, média salarial dele, o governo banca 80% disso, tá bom? 80% disso, a sua média salarial é 1.500, aliás. A primeira regra do seguro-desemprego é 1.608. O governo paga 80% da sua média salarial, os salários até 1.608. A média do professor Fernando dos últimos 3 meses aqui foi de R$ 1.500. 80%, 1.200. Esse é o valor que ele vai receber, R$ 1.200, tá bom? Agora, no exemplo 2, o professor ganha acima de 2.600, o professor ganha 5.000. Só que o seguro-desemprego, ele tem um valor fixo, teto, 1.823. É isso que o professor Fernando vai receber, tá bom? Agora, se a sua empresa faturar acima de 4.800.000, tá vendo que são muitas regras? Acima. Eu, governo, vou bancar apenas até 70% do seguro-desemprego. E você, empresa, que tem dinheiro, faturou acima de 4.800.000, vai bancar 30% do seguro-desemprego também, tá bom? Não é do salário dele. Então, a conta é a mesma. Ele recebe R$ 1.500 média, R$ 1.200. Só que eu banco 70%. Eu banco 840. A empresa banca os outros 30%. 360. Total das contas, 1.200 também, tá bom? Não é porque quem trabalha na empresa grande, quem trabalha numa empresa pequena vai receber mais ou menos. Somos todos iguais nesse momento. Estamos todos passando
por um momento de pandemia. E aqui eu trago o racional de cálculo também para se fosse 1823, 70% do governo, 30% da empresa, tá bom? E aqui nós vamos fechando esse racional aqui, mostrando para vocês aí esse desenho aqui, que é hashtag para vocês me sigam nas redes sociais. É uma palestra rápida, né? Recheada de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Me marquem nas redes sociais, é muito importante, até no orgânico, né? Pra gente ir crescendo e criando relação. Costumo publicar muitos vídeos, se vocês entrarem lá, vocês vão ver bastante vídeo. Hoje, muitos vídeos voltados na área de recursos humanos, tá? Eu uso também uma hashtag, aí vocês podem anotar, hashtag governo pensando em você. Governo pensando em você, VC mesmo, ou governo pensando em você, você mesmo, aberta, expressa, né? Tudo expresso. Eu uso essas hashtags também com muitos assuntos aí na área de empreendedorismo, tá bom? E aí nós vamos fechando por aqui, olha só. Quando eu vou fechando para vocês aqui, nós estamos concluindo esse workshop que nós tivemos de MPs 927, 936. Aprendemos na prática, diversas ações básicas aí que são cruciais para o seu desenvolvimento nessa área. Continue buscando conhecimento, pois saber não tem fim, tá bom? Não tem fim. Aqui, dados aqui de contatos, tá? Que vocês possam me procurar nas redes sociais. Um muito obrigado, professor ETEC, professora Ermelinda, coordenação. Muito obrigado a você, aluno, que está aqui com a gente também. Nessa manhã, um dia bonito, é verdade. Vocês vão ter outras palestras aí para participar. E eu tenho certeza que vocês vão ter um dia incrível. Não deixe de me procurar nas redes sociais, tá bom? Professor Fernando, passa a palavra para o senhor aí. Eu sei que o limite está bem apertado, mas espero aí que tenha tido interação entre os alunos. Obrigado, gente. Um super beijo. Estou aqui para responder se for necessário alguma pergunta, tá bom? Ô, Jacob, muito obrigado. Foi muito boa palestra, esclarecedora. Teve muitas manifestações aqui no chat. Em nome da ETEC, Jacob, eu te agradeço muito. Tá? As informações que você trouxe para nós nessa manhã foram extremamente relevantes para todos nós. Permitiu compreender o panorama atual em que estamos vivendo, né? Sei também que muitos de nós estamos com muitas curiosidades. Eu vou pedir aos alunos que acionem você através das suas redes sociais, que você já divulgou aqui para nós. Jacob Professor DP, né, porque o nosso tempo está muito apertado. Tá? Isso. Foi uma palestra muito legal. Apenas de tudo que foi colocado, eu só não vou seguir a ideia da academia. Tá. A ideia da academia eu não seguirei. Mas todos os pontos estamos de comum acordo. Tá? Te agradeço muito mesmo, foi espetacular. E aí eu vou encerrando por aqui, porque nossa outra palestra já vai começar. Isso. Tá? E aí nós voltamos a conversar oportunamente. Beleza? Perfeito, então. Gente, super beijo, forte abraço a todos vocês, mais sinceros cumprimentos. E espero ver vocês no mercado de trabalho aí com diferencial. Não seja um robô, não sejam iguais. Procure o seu diferencial, tá bom? Perfeito. Jacob, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, cara. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Turma.